Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje aqui no canal é um vídeo dedicado a responder a essa pergunta que está no título: desde quando o ateísmo é não acreditar em Deus? Ou, sendo mais específico, desde quando o ateísmo é não acreditar na existência de Deus, na existência de uma realidade sobrenatural? A partir de que momento o ateísmo passou a significar de forma hegemônica, de forma preponderante essa noção? Se eu trago esse questionamento aqui para vocês, já dá para ficar um pouco implícito que ateísmo nem sempre significou isso. Então, ou seja, já houveram em diversas ocasiões no passado, inclusive ainda hoje, é possível encontrar o ateísmo dando sentido a outras coisas, tá? Mas eu já fiz alguns vídeos aqui no canal onde já tratei do assunto, porém sempre eu venho procurando me atualizar em termos de bibliografia, de leitura e tal, e isso vai trazendo informações novas. Então é em decorrência dessas novas informações que eu estou novamente trazendo o assunto, porém agora, digamos assim, atualizando um pouco a informação. Bom, a pergunta que está no título do vídeo, desde quando ateísmo é não acreditar em Deus, ou no caso aqui na existência de Deus, eu já mencionei alguns momentos que é no final da Idade Moderna, do século XVII para o século XVIII, que a palavra ateísmo ela começa a ser utilizada referindo-se a pessoas que não acreditariam na existência de Deus. Aqui no caso, Deus especificamente, pensando no contexto dessa discussão, que é o contexto europeu, o Deus no qual se está fazendo referência é o Deus cristão. Mas o que eu queria colocar para vocês é por que a partir desse momento o ateísmo começa a ser utilizado com esse significado, que inclusive atualmente é o significado hegemônico, é o significado mais usual quando se fala sobre ateísmo, quando se fala em ateus, em ateias. Geralmente a ideia que se tem é se falar sobre pessoas que não acreditam que Deus existe. Então essa é a noção mais generalizada. Porém, trata-se de uma noção mais contemporânea, se for levado em consideração a origem da própria palavra ateísmo, que deriva de ateus, que é uma palavra de origem grega e que surge lá na Grécia Antiga, sendo seus registros mais remotos, pelo que eu li na bibliografia, do século V antes da Era Comum. Então, ou seja, é uma palavra que tem aí pelo menos 2.500 anos. Então nós vamos ter. Mas a ideia do ateísmo como não acreditar na existência de Deus, ela já é bem mais contemporânea e ela vai ganhar força ali na virada do século XVII para o século XVIII. E para entender o porquê disso, eu mencionaria para vocês o contexto intelectual, o contexto filosófico e teológico da Europa daquela época. E aqui eu ressaltaria duas questões, dois fatores que, do meu ponto de vista, daquilo que eu tenho lido, tem um autor em especial que me ajudou muito a pensar a questão do vídeo de hoje, que é o historiador Alan Charles Kors. Tem um livro sobre a história do ateísmo na França na Idade Moderna, e ali ele lança algumas pistas para a gente entender isso. Então, para mim, o que me parece? Tem duas circunstâncias que foram decisivas para se pensar o ateísmo como a ideia de não acreditar que Deus existe, de maneira mais específica, e que nenhuma realidade sobrenatural existe de uma maneira mais ampla. Quais seriam esses fatores? De um lado, eu apontaria aqui o desenvolvimento do debate teológico ao longo da Idade Moderna,
tem suas raízes medievais, mas é um debate teológico que começa a ser influenciado pelo desenvolvimento da filosofia dentro de uma perspectiva cada vez mais racional e autônoma em relação à teologia, e que começa a influenciar a própria teologia. Então a teologia, os debates sobre o que é Deus, né, qual é a natureza de Deus, ao longo da Idade Moderna, tornam-se cada vez mais analisados de uma perspectiva de uma racionalidade, né, que inclusive vai ter um dos seus desdobramentos no século XVIII, com a construção da concepção de um Deus racional, né, que é o deísmo, né, que traz essa noção de um Deus que cria o mundo de uma forma racional e funcionando, né, o mundo funciona de uma maneira racional. Então tem toda uma perspectiva. E de outro lado, o que me parece é o desenvolvimento científico e filosófico, e aí eu apontaria aqui de um lado a revolução científica do século XVII e a filosofia iluminista do século XVIII, que ambas contribuem no sentido de que as pessoas, né, elas começam a construir formas de pensamento que permitem o quê? Compreender o mundo de uma maneira não mais religiosa, ou seja, compreender o funcionamento do mundo, compreender a dinâmica do mundo e a partir daí até se pensar a própria origem do mundo sem referenciais religiosos. E esse é o aspecto que me parece muito pertinente, que a partir do momento em que no pensamento filosófico, científico, se começam a aparecer bases para ter uma visão de mundo que não é mais baseada em referenciais religiosos, nós vamos ter ao mesmo tempo a palavra ateísmo começando a ganhar essa conotação de que ateísmo e consequentemente pessoas ateias seriam pessoas que não acreditariam na existência de Deus, porque a partir desse momento digamos, se consegue ter uma fundamentação filosófico-científico para pensar o mundo sem mais essa referência do sagrado, do religioso. Então o ateísmo ele perde, né, ou vai ficando em segundo plano, não que desapareça, mas vai ficando em segundo plano aquela noção que é uma noção que vem lá da antiguidade greco-romana, do ateísmo como sinônimo de impiedade, de imoralidade, né? Aquele que atenta contra a ordem religiosa e ao mesmo tempo atenta contra a ordem política, uma vez que a religião e a política eram vistos como algo que uma complementava a outra, né? Ou seja, o religioso complementa, o religioso justifica, legitima e dá sentido à dimensão política da vida humana, né? E o ateu e a ateia como uma figura perniciosa, uma figura perigosa. Então é sempre visto como um pária, né? Como algo que ameaça a sociedade, ameaça o convívio social. Então uma ameaça política e uma ameaça religiosa, né? Muito associada à noção de imoralidade, de pecado. Então com ali aquele contexto já indo para o final da Idade Moderna, o que nós temos por fim, o surgimento da noção, da ideia de ateísmo já como algo que ganha, digamos assim, uma legitimidade intelectual, né? Então começa a se pensar o ateísmo dentro de novos parâmetros, o que ao longo do século XIX e XX, na verdade vem até os dias de hoje, nós vamos encontrar diversas correntes de pensamento, seja na filosofia ou seja na ciência, que buscam oferecer parâmetros de compreensão do mundo e da própria existência humana sem um referencial religioso. Então nós podemos colocar ali, né, esse momento da virada do século XVII para o século XVIII como o período na história da Europa
onde a palavra ateísmo ela começa a significar de forma cada vez mais preponderante até se tornar hegemônica a ideia de não acreditar em Deus, ou no caso de não acreditar na existência de Deus, porque já se teriam pressupostos intelectuais, filosóficos, científicos para entender o mundo de uma forma não mais religiosa. O que, claro, não significa que as formas de compreensão de mundo religiosas tenham desaparecido. Pelo contrário, né? Todo mundo sabe como a religião ainda continua tendo um peso muito decisivo na sociedade. Mas nós vamos ter, ao lado dessas visões de mundo religiosas, nós vamos ter agora também visões de mundo não religiosas. Bom, pessoal, essa era a minha resposta, né, à pergunta do título do vídeo. E aí, se vocês quiserem fazer comentários, perguntas, enfim, né, deixem aqui abaixo que eu irei responder. Um abraço e até mais.